Agora vamos mudar de assunto porque as condições das calçadas em Campos, no norte fluminense, têm sido alvo de reclamações dos moradores e principalmente de quem transita todos os dias pelas ruas da cidade. Os pisos irregulares provocam uma série de problemas para a população. Pisos desnivelados, concreto rachado, buracos e outras irregularidades se tornaram obstáculos para os pedestres. Para André, que é cego, o problema é ainda maior. Esse calçado em Campos é muito altos e baixo e a maior dificuldade da gente aqui eles não são padrão. É bom a prefeitura botar um padrão certo e fiscalizar a cidade toda. Depende da altura, a gente cai e machuca muito. Até para andar nas calçadas é preciso muita atenção para evitar acidentes. Bastante dificuldade, as calçadas são bem danificadas, né? Principalmente a calçadas lá da Barão do Amazonas, muito ruins, né? Essa rua aqui em frente à catedral, aqui, que eu esqueci o nome dela, você não tem como andar porque tem uns postes e tem as motocicletas com a rabeta em cima da calçada, então você não consegue andar direito, né? Por exemplo, hoje eu tive que levar ele lá no Parque Centro, eu fui pela ciclovia. Calçada não tinha como fazer isso, né? Qual seria a solução? Qualidade do que fazem, né? Porque você não pode fazer a obra e depois fazer novamente, faz uma, faz outra, faz outra. Tem que planejar e fazer corretamente, né? As calçadas irregulares são um problema comum em muitas cidades. Elas podem representar um risco significativo para a segurança dos pedestres, especialmente para aqueles com mobilidade reduzida, como idosos e pessoas com deficiência. A gente que tem filho com deficiência, né? Eu tenho a filha que tem Down, ela tem dificuldade de se locomover. Ela só anda comigo de braço dado, porque ela não tem a calçada livre, né? Ou seja, está sempre esburacada, né? Às vezes é carro que está na calçada. Muitas vezes é um buraco de água pluvial. Se perde a tampa e ninguém bota no lugar, não repõe. O problema é grave das cidades contemporâneas, a gente observa, né? Assim como toda a população pode constatar, independente da cidade, seja Campos ou região ou outras cidades, a gente percebe claramente ao transitar pelos centros, pelas cidades, constatar vários problemas. De acordo com este arquiteto, o poder público deve realizar a manutenção e nivelamento das calçadas, bem como a sociedade zelar pela permanência da padronização. A responsabilidade não é só de um lado, assim, eu costumo tratar que é um problema complexo, apesar de ser um tema específico, é um problema abrangente, que remete tanto ao poder público quanto também os proprietários que são responsáveis pela manutenção e reforma dessa calçada. Então é um problema que eu acho que é um problema coletivo, que deve ser tratado e discutido de forma coletiva, tanto do âmbito individual quanto do âmbito do poder público. As calçadas são importantes para a segurança e acessibilidade dos pedestres, além de contribuírem para a estética e funcionalidade das áreas urbanas. Uma calçada ideal deve ser segura e permitir uma caminhada livre, sem obstáculos. Mas é preciso planejamento e conscientização sobre preservação dos espaços. A primeira solução é tratar as cidades, a calçada, tendo como perspectiva, como objeto central, o ser humano. As calçadas são espaços livres, públicos, importantes para a dinâmica urbana, e tratar as pessoas como ponto central dessas cidades é o ponto de partida. Também, não só apenas tratar como uma questão de problema e solução, debater, trazer esse tema à pauta de debate, um debate que tem que ser construído de forma coletiva, tanto intermediado pelo poder público, mas também com a sociedade civil, entendendo as dinâmicas, entendendo que a calçada, a calçada do indivíduo é um pedaço de um todo, não é um todo, que existe uma continuidade de fluxo. Então, na minha visão, é discutir isso de forma ampla e de forma contínua. Pois é, esse assunto realmente precisa ser discutido, ficar aqui na frente do bolinho não, precisa ser discutido, inclusive ali na Voluntários da Pátria, também na cidade de Campos, eu já vi várias pessoas, inclusive até eu passando ali, quase tropecei, já vi mesmo, então esse assunto merece ser discutido, tem várias outras, esses são só alguns que o Jadi
trouxe aí nessa reportagem. Mas a Prefeitura de Campos informou que essas e outras questões no centro serão revistas com as obras de revitalização do Centro Histórico de Campos, iniciadas em 24 de abril deste ano. As ações seguem com a limpeza das canaletas do calçadão Boulevard Francisco de Paula Carneiro, pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio da Subsecretaria de Limpeza, Parques e Jardins. De fato, tem que estar de olho, fiscalizando, andando pelas ruas, né? Fazendo aí como as pessoas fazem constantemente no dia a dia, andando pelas calçadas, porque só assim, só quando a gente anda e que a gente está ali vendo de perto é que a gente vai sentir o problema, vai sentir a gravidade e vai trazer aí mais recursos para poder facilitar a passagem, que é realmente papel aí do poder público, manter aí a conservação, né, e a padronização, bem como bem disse aí o Jardim na reportagem, a população também precisa conservar os espaços públicos.